Questão 12 do exame de seleção para EPICAR em 2018, turma de 2019. Assunto: funções lineares e funções quadráticas. Olá a todos. Nessa questão da EPICAR, embora o enunciado esteja correto, ela não encontra nenhuma opção de resposta dentre as oferecidas, talvez por um engano na digitação das opções de resposta. Entretanto, ela é uma questão interessante que merece ser examinada. Vamos ver o enunciado e, em seguida, a resolução da questão. Enunciado da questão 12. Um professor de matemática, ao utilizar um programa de computador, obteve a sequência de gráficos ao lado. Gráfico 1, gráfico 2, gráfico 3, gráfico 4. Os gráficos ao lado foram obtidos a partir das seguintes leis na variável x. Primeiro, y é igual a mx mais n. Segundo, y igual a menos px menos q. Terceiro, y igual a ax2 menos bx mais c. E quarto, y igual a menos rx2 mais sx mais t. Em que os coeficientes a, b, c, r, s, t, m, n, p e q são números naturais não nulos. Esse professor apresentou os dados acima a uma turma de 9º ano e pediu-lhes que classificasse as afirmativas abaixo em V, verdadeiras, ou F, falsas. 3 afirmativas. Primeira, M multiplicado por N multiplicado por B multiplicado por C maior do que zero. Segunda afirmativa, P multiplicado por Q dividido pelo produto de A, T e S menor do que zero. Terceira afirmativa, S ao quadrado mais 4R vezes T maior do que zero. A sequência correta que os alunos deveriam ter obtido é opção A, falso, verdadeiro, verdadeiro. Opção B, falso, falso e falso. Opção C, verdadeiro, falso e falso. E, finalmente, a opção D, falso, falso e verdadeiro. Iniciando, então, pela análise das equações e o respectivo sinal de cada um dos coeficientes. Na equação 1, é uma equação linear. Y é igual a mx mais n. A reta da figura ao lado é tal que, observem, o coeficiente angular, que é dado por m, é um ângulo obtuso, portanto, é negativo. E o coeficiente linear também é negativo. Então, m é menor do que zero, que é um coeficiente angular negativo, e n menor do que zero, coeficiente linear negativo. Já na equação 2, y é igual a menos px mais q, a representação gráfica é de uma reta cujo coeficiente angular, dado pela tangente deste ângulo aqui, é um ângulo agudo, portanto, é positivo. Logo, eu posso dizer que menos P é maior do que zero e, portanto, P menor do que zero.
já que é o coeficiente linear, será menor do que zero. Então, menos P maior do que zero resulta em P menor do que zero. O coeficiente angular é positivo. E que é o coeficiente linear, é negativo. Tangente de θ é positivo, mas aqui é menos P. Então, P é menor do que zero. Para a equação 3, eu tenho uma parábola y igual a x2 menos bx mais c. Na figura ao lado, a gente vê a parábola que passa integralmente abaixo do eixo das abscissas e tem a concavidade voltada para baixo, ou seja, ela passa por um ponto de máxima. O seu termo independente, que é C, será negativo. Já A é menor do que zero, pelo sentido da concavidade, com C menor do que zero. Ora, sendo xv o vértice de máximo da parábola, este valor é maior do que zero, porque está do lado positivo do eixo das abscissas. Portanto, xv é maior do que zero, então xv é igual a menos o coeficiente do termo linear, menos b, sobre 2a. Então, vai ser estritamente maior do que zero. Logo, como a é menor do que zero, já vimos aqui, xv será maior do que zero, resultando em que b é igual a 2a, que é um número negativo, multiplicado por xv, que é um número positivo. Logo, b é menor do que zero. Resultado, a menor do que zero, b menor do que zero e c igualmente menor do que zero. Já a última equação, equação 4, é novamente uma parábola, função quadrática segundo grau, y é igual a menos r x ao quadrado mais sx mais t. Então, na figura, dado por esta parábola, concavidade voltada para baixo, portanto, menos r é menor do que zero, o que resulta em r maior do que zero. Menos r menor do que zero, então r maior do que zero. E o termo independente t estará abaixo do eixo das abscissas, sendo, portanto, negativo. Já o vértice da parábola é nitidamente negativo. Então, o vértice é menor do que zero, mas o vértice é dado por menos S sobre 2 vezes menos R. Logo, S é igual a 2R vezes a abscissa do vértice. Mas a abscissa do vértice é negativa e o R é positivo. Logo, S será menor do que zero. Resultado, R maior do que zero, S menor do que zero e T também menor do que zero. Agora nós estamos em condições de analisar as afirmativas a partir do resumo dos sinais. O resumo dos sinais será dado por equação 1 resultou em m menor do que zero e n menor do que zero. Para a equação 2, p menor do que zero e q maior do que zero. Para a equação 3, a, b e c menores do que zero. Já para a equação 4, r maior do que zero e s e t menores do que zero. Então, a afirmativa 1 é que m vezes n vezes b vezes c é maior do que zero. Vamos fazer uma análise de sinal. Então, nós temos m negativo, menor do que zero. N negativo,
B negativo e C negativo. Então temos menos por menos dá mais, por menos dá menos, por menos dá mais. Logo, o sinal é positivo, resultando em que esta primeira afirmativa é verdadeira. Vamos à segunda afirmativa. PQ dividido por ATS menor do que zero. Fazemos novamente a análise do sinal. P é negativo, Q é positivo. A é negativo, T é negativo, S é negativo. Então, o numerador, menos com mais, dá menos. No denominador, menos com menos dá mais, com menos dá menos. Então, numerador negativo, denominador negativo, resultando em expressão positiva. Mas aqui diz menor do que zero. Logo, esta afirmativa resultou falsa. Afirmativa C. S ao quadrado mais 4RT maior do que zero. Mas observem que, do gráfico apresentado, esta parábola corta o eixo das abscissas em 2 pontos, são as duas raízes. Então, a equação tem 2 raízes distintas, resultando em que o discriminante desta equação tem que ser maior do que zero. Delta maior do que zero. E qual é o valor de delta? Delta é igual a S ao quadrado menos 4 vezes menos R vezes T. Então, discriminante é igual a S2 menos 4 vezes menos R vezes T, que é igual a S2 mais 4RT. Mas ele tem que ser maior do que zero, porque tem 2 raízes. Então, discriminante maior do que zero, logo, esta afirmativa é verdadeira. Resumo dos resultados. A primeira afirmativa é verdadeira, a segunda é falsa e a terceira é verdadeira. E agora nós temos um problema, porque não há nenhuma das opções de resposta que corresponda a esta sequência. A que mais se aproxima é a opção C, que diz verdadeira, falsa e falsa. Então, nós acreditamos que talvez tenha havido um erro de digitação. O fato é que não há opção de resposta correspondente à sequência obtida. Isto encerra o exercício. Caso tenha ficado alguma dúvida, por favor, coloque as suas dúvidas no fórum de dúvidas da plataforma EAD e eu lhes responderei. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima oportunidade.